Conexão Saúde. Apoio Cultural. H Saúde. Seu plano. Seu hospital. Suco Life. Laranja da Fazenda. Praticar atividade física é essencial para a saúde integral. Saúde física, mental, os benefícios são muitos e o principal está na possibilidade de prevenir uma série de doenças. A mais temida nos dias de hoje é a Covid-19, que os exercícios físicos ajudam e muito. Bem-vindos ao Conexão Saúde. A gente conversa com o professor especialista em ergonomia, saúde e segurança do trabalho, Giovanni Peroni. Bem-vindo, Giovanni, aqui no Conexão Saúde. Hoje a gente fala de atividade física, de exercício físico. Não tem um médico, Giovanni, que senta aqui nesse sofá e não deixa de recomendar exercício físico e atividade física. Não tem como, serve para todas as doenças, todas as patologias. E hoje você trouxe aí muita coisa boa para contar pra gente sobre essa questão do exercício físico contra, a Covid-19. Seja bem-vindo aqui no Conexão Saúde. Muito obrigado pelo convite, Priscila. É uma satisfação muito grande estar presente num programa tão conceituado para poder falar de saúde. Realmente, todos os médicos eles indicam porque em 2017, a última pesquisa que foi feita sobre o número de causas mortais pelo mundo demonstra que as principais doenças que estão sendo relacionadas como comorbidade hoje no protocolo do Covid-19, ele já apontava em 2017 as doenças isquêmicas do coração, as doenças isquêmicas do pulmão e também as doenças isquêmicas respiratórias. Já vinha um apontamento mostrando que está entre as 10 causas de morte nessa pesquisa mundial e que no Brasil altera-se a posição apenas devido eu acredito que as regiões que apontam, tem umas que apontam às vezes as respiratórias é mais, as isquêmicas do coração é mais, tem essa oscilação, mas que está entre as 10 causas mortais, vamos dizer assim, mundialmente. Então a gente percebe que o exercício físico é remédio para todos esses tipos de doenças, de patologias, que a Covid também, porque hoje a gente fala muito de Covid, viu, Giovanni? E a gente sabe que existem muitas pessoas, as questões são muito graves e a grande maioria das pessoas que morrem de Covid são com esse tipo de comorbidade. E o exercício físico ele é um grande aliado para essas questões, não é isso? Os benefícios da prática de exercícios físicos, a prática de atividade física, todos já conhecem, mas isso vale a pena a gente lembrar. Que existe a melhora do sistema circulatório, ou seja, melhora o sistema de circulação do sangue no organismo, menor risco de doenças do coração, reduz e controla diabetes. Além disso, ajuda a controlar o peso, reduz o risco de pressão alta e também mantém os ossos e articulações e músculos saudáveis e promove também o bem-estar físico e mental, que neste momento é uma das principais situações que preocupa muito, é o comportamento, vamos dizer assim, psíquico das pessoas em lidarem com o enfrentamento quando recebe a notícia que de repente ela está contaminada com o Covid. Muitos entram em desespero e outros eles conseguem lidar de maneira muito mais tranquila. Então, com todos esses benefícios da atividade física, a gente traça uma linha que se está dentro das principais causas de morte do mundo e que promove todos esses benefícios, nós entendemos, antes de mais nada, como professor, como educador, e também, não somente eu, mas algumas pesquisas que já estão sendo veiculadas, de que a atividade física ela entra como essencial a sua prática para a prevenção
do Covid-19 com resultados até surpreendentes na questão da fisiologia, que o educador físico tem profundo conhecimento também para poder estar habilitado e falar do assunto. E existe uma pesquisa que foi feita pela Unesp, que você poderia explicar um pouquinho melhor para a gente, sobre um hormônio que é liberado durante o exercício físico, que ajude muito nessa questão também da Covid-19 diretamente, não é isso, Giovanni? Durante a prática da atividade física ou de qualquer atividade esportiva, os músculos, quando eles estão em ação, eles liberam um hormônio que chama-se irisina. Esse hormônio, ele inibe o transporte do vírus para dentro da célula. Olha só que importante, e essa pesquisa a gente precisa dar crédito porque é da coordenadora Célia Nogueira, que é coordenadora da Unesp, né, e responsável pela pesquisa também. Então, olha só o patamar que se chegou a essa informação para atuar como na questão preventiva do Covid-19. É importantíssimo e o Conselho Federal de Educação Física está trazendo também, embasado em estudos científicos realizados pela USP e pela Unesp, que é aqui no estado de São Paulo, e também com dados internacionais, fazendo uma junção dessas informações. E quem entrar no site do Conselho Federal de Educação Física ou nos conselhos regionais, vai ver lá que já existe à disposição dos profissionais de educação física para que eles sigam a importância do trabalho desenvolvido nas academias e nos espaços que nós podemos dizer, as praças, vamos dizer assim, desportivas ou para a prática de atividade física, como lidar seguindo as regras sanitárias e aplicar e atuar como essencial na prevenção do Covid-19. Olha, a gente acha muito importante, o Conexão Saúde acha muito importante a gente dar espaço para vários profissionais da saúde. A gente tem que entender, e a gente sabe disso, que a saúde é integral. A partir do momento que a gente sabe que a saúde é integral, essa questão da Covid-19 é uma questão multidisciplinar. Não dá para a gente ficar somente em um tipo de especialidade. Vamos conversar só com o infectologista, vamos pensar só nesse caso específico. Como a saúde integral envolve várias disciplinas, a gente tem que escutar para tomar, sempre que for tomar qualquer tipo de estratégia, a gente tem que pensar no todo, não é, Giovanni? Porque a gente está aqui conversando sobre isso, são várias questões que a atividade física ajuda, né? Só ajuda e só colabora, né, para a Covid e para outras, né, outras doenças, não é só a Covid. Então a gente não pode parar simplesmente de fazer atividade física, exercício físico e cuidar de outras questões, não é? Além do mais, da saúde mental também, porque é outra questão extremamente importante que está sendo deixada um pouco de lado nesse momento de pandemia, de restrição, e as pessoas sabem, e tem pesquisas também que comprovam que a imunidade está totalmente diretamente relacionada ao estresse, não é, Giovanni? Todo mundo estressado, a imunidade fica baixa, aí pega a Covid. A atividade física ela é uma ferramenta importantíssima para que você possa aumentar a sua imunidade. Isso já é cientificamente comprovado. Então, se nós estamos colocando as pessoas estão restritas, ficando dentro de um pequeno espaço, e aquelas pessoas que não têm ainda conhecimento para poder fazer atividade física aeróbia, principalmente, ou que seja anaeróbia, né, dentro desses pequenos espaços, essas pessoas elas estão aumentando praticamente o seu risco de agravamento do seu quadro se ela já tem um tipo de comorbidade. Então isso já é um fator de risco. E de fator de risco, eu posso dizer para você que eu trabalhei 25 anos, 26 anos dentro das empresas, fazendo prevenção de riscos à saúde, fazendo a prevenção de risco a acidentes de trabalho, e a gente percebe que quando você faz um estudo apurado, e você consegue trazer o que a gente chama de análise de risco, você traz as ações preventivas para poder lidar com aquela situação. Pasme você, numa das empresas com 100 funcionários, nós tivemos
até o momento 3 pessoas contaminadas. Somente positivados. Positivados, 3. mas eles foram positivados e quando a gente faz a rastreabilidade, eles foram positivados porque um parente teve contato com eles. São por meio de contatos fora da empresa, né? E as academias, por incrível que pareça, elas se apresentam hoje como nos ambientes que nenhuma academia apresentou foco de contaminação até o presente momento. Por incrível que pareça. Olha lá, a gente vai falar mais sobre academia, sobre exercício físico, sobre essa questão que a gente não pode deixar de lado. A gente está passando por um momento difícil, porém, a gente não pode deixar de fazer exercício físico. Não pode esquecer dessa questão que é um grande aliado contra qualquer doença, e principalmente esse vírus invisível aí que está comandando um pouco o mundo. A gente vai passar lá na clínica da doutora Fernanda Mendonça. Ela vai falar pra gente hoje no bloco Não Consigo Engravidar e Agora, sobre uma doença que, olha, famosa, endometriose. Fala, doutora Fernanda. Não consigo engravidar. E agora, com a especialista em reprodução assistida, doutora Fernanda Mendonça. Oi, boa noite a todos. Continuando a nossa sequência do quadro Quero Engravidar e Agora, a gente vai falar hoje um pouco sobre essa doença tão complexa que é a endometriose. A endometriose, ela corresponde a cerca de 30% das causas de infertilidade, das causas femininas da infertilidade, né? Lembrando que é uma doença que o diagnóstico ele fica um pouco confuso. As pacientes geralmente demoram cerca de 7 anos entre apresentar o sintoma e alguém dar o diagnóstico, né, de endometriose. Mas afinal, o que é, né, endometriose? Endometriose é quando as células, né, do endométrio, que é a camada interna do útero, elas estão fora pela pelve, né? Então elas podem estar tanto no ovário, quanto na própria camada externa do útero, quanto na bexiga, intestino. Isso pode causar também aderências, né? E como que a gente suspeita, né, no caso de endometriose? Temos 3 grandes pilares, né? A dor pélvica crônica, a cólica, as pacientes que têm dor para ter relação sexual e a paciente também que tem infertilidade. Sempre quando a gente tem uma dessas 3 questões, a gente tem que pesquisar endometriose. Como que essa pesquisa é feita? Essa pesquisa pode ser feita através do exame físico, né? Então, se essa paciente já apresenta alguns nódulos, né, na região vaginal, ou se essa paciente também tem dor quando a gente faz uma mobilização no colo uterino, no toque bimanual. E depois a gente pode ir também para os exames que são considerados o padrão ouro, né, para o diagnóstico, que é o ultrassom transvaginal com preparo intestinal e a ressonância de pelve, né? Quando eu estou em mãos e eu diagnostico essa endometriose, eu tenho que pensar como será esse tratamento, como que a gente vai fazer com essa paciente. Lembrando que nem toda paciente com endometriose é infértil e o grau da sintomatologia da paciente também não depende do grau da endometriose. Então a gente tem paciente que tem endometriose inclusive intestinal e que não tem sintomas, mas está infértil, então ela tem esse problema para engravidar. A endometriose, ela não tem cura clínica, então eu não consigo curar a endometriose apenas com remédio. Ela tem cura cirúrgica, né, e controle clínico. Para as pacientes que não vão precisar de cirurgia, para as pacientes que são pouco sintomáticas, a gente opta então por um controle clínico, ou mesmo um indutor de ovulação, uma fertilização, uma inseminação. E para aquelas pacientes que vão precisar, né, de cirurgia, a gente pode até depois da cirurgia, a cirurgia é curativa, aguardar que ela tenha uma gestação espontânea. O que importa é fazer o diagnóstico correto e tratar da maneira correta essa doença tão complexa. Não consigo engravidar. E agora, com a especialista em reprodução assistida, doutora Fernanda Mendonça. Muito bom, doutora Fernanda, sua participação aqui. É sempre muito bom aprender com você. E agora a gente conversa também com o Dr. Marcos Rodrigues, otorrinolaringologista no quadro Face, né, da Clínica Face. E ele vai falar hoje sobre rinoplastia. Face, com o otorrinolaringologista e médico do sono, Dr. Marcos Rodrigues. Olá pessoal, tudo bem? Tem uma dica muito interessante para vocês hoje. Você sabia que o otorrinolaringologista também faz plástica de nariz? Não perca essa dica depois da nossa vinheta.
Pessoal, a rinoplastia é uma cirurgia onde nós vamos corrigir os defeitos estéticos do nariz. O conceito atual hoje é a rinoplastia estruturada. O que é isso? Antigamente, as rinoplastias feitas nas técnicas antigas, elas retiravam muita estrutura do nariz, muita cartilagem para deixar o nariz mais fino, mais bonito. Só que quando você retira muita estrutura do nariz, o nariz ele deixa de ser funcional, ou seja, a função respiratória do nariz piora. E não é isso que você quer, né? Você quer um nariz bonito, mas o nariz também funcional. Para isso, o conceito atual é o da rinoplastia estruturada, onde nós vamos corrigir o nariz tanto esteticamente, mas nós vamos deixar a função do nariz de maneira adequada para você poder manter a respiração depois. Como isso é feito? Na grande maioria das pessoas, aqui a gente faz a rinoplastia, nós precisamos corrigir o septo nasal. No septo nasal nós temos a cartilagem do septo. E essas cartilagens do septo nós vamos retirar e vamos colocar elas no dorso do nariz ou estruturar a ponta do nariz de maneira com que o nariz tenha um arcabouço e ele não fique flácido. Porque quando você retira muita cartilagem da ponta do nariz, ele vai ficando flácido e cai. Aí a pessoa depois não respira direito. Com a rinoplastia estruturada, isso é muito melhor porque a pessoa vai ter um nariz bonito e que funciona. E o mais legal da rinoplastia estruturada é que a gente consegue manter, digamos, a durabilidade dessa cirurgia, né? Ou seja, o paciente vai manter esse nariz em pé, empinado, fininho, por muito mais tempo, porque é como se fosse uma construção de uma casa. A gente tem que fazer todo o arcabouço e todo o suporte de cartilagens. Eu brinco até com os pacientes, que eu falo para eles assim, que eu vou deixar o nariz dela mais bonito e tudo que tem dentro do nariz dela, ele vai continuar no nariz dela. Porque nós vamos retirar a cartilagem e essa cartilagem vai ser devolvida para o nariz em outra posição. Isso é fundamental. E além do mais, nós temos que fazer o tratamento da parte interna do nariz, dos cornetos, para que o paciente possa ter uma boa respiração e para que você possa ter um bom resultado a longo prazo da sua rinoplastia. Então esse era o recado que eu queria dar para vocês hoje. Lembre-se, os otorrinolaringologistas são certificados para fazer rinoplastia, tá? E o mais importante, se você for fazer uma rinoplastia, procure o seu médico de confiança e busque pela rinoplastia estruturada, que é uma rinoplastia que tem muito mais resultado e a longo prazo vai deixar você muito mais satisfeito ou satisfeita. Um forte abraço, pessoal. Até mais. Face com o otorrinolaringologista e médico do sono, Dr. Marcos Rodrigues. Otorrino também faz rinoplastia. Muito bom, Dr. Marcos, tê-lo aqui com a gente. E agora a Maria Carolina Arbex, a doutora Maria Carolina Arbex, ela vai falar sobre o famoso óleo de canabidiol. Viralizou aí um vídeo, não viralizou? De uma mãe e uma filha, a filha contando que deu óleo de canabidiol para a mãe, enfim. Quem vai tirar essa dúvida se faz ou não, né? É usado para tratamento de demência? A doutora Maria Carolina vai falar pra gente. Envelhecer com a geriatra Maria Carolina Arbex. Olá, eu sou a doutora Maria Carolina, sou geriatra e hoje eu resolvi trazer um assunto para vocês que está sendo de bastante discussão na nossa atualidade, que é sobre o uso do óleo de canabidiol. Tem circulando, né, alguns vídeos sobre isso, sobre alguns benefícios. Então eu queria falar um pouquinho sobre o que a gente já sabe do uso do óleo de canabidiol. O óleo de canabidiol não é tão novo assim na medicina, né? Já está bem estabelecido o uso dele para algumas condições. E aí vale a pena ressaltar o uso para epilepsias refratárias dentro da neurologia, psiquiatria, né? Mas eu vou falar um pouquinho do uso dele para outras coisas, em particular para as demências. A gente não tem ainda muito estudo ou muita segurança no uso do óleo de canabidiol, principalmente a longo prazo, né? Eu tenho bastante estudo mostrando benefício em algumas situações, e aí vale lembrar muito nas situações relacionadas a alterações de comportamento, né? Já é sabido que pacientes com algum tipo de demência, seja Alzheimer ou outro tipo de demência, apresentam durante o curso da doença muita alteração de comportamento. E parece de fato que o óleo de canabidiol tem uma boa ação para controle desses comportamentos, que tangem muito a ansiedade, a depressão, a agressividade. E aí sim, a gente sabe que na prática eu também tenho visto essa melhora, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado de indicar isso para todo mundo, porque existem algumas contraindicações bem precisas e alguns efeitos adversos que podem inclusive piorar esses sintomas, tá?
Então, tomar um pouco de cuidado também na aquisição dessas medicações, apesar de ter sido um uso liberado pela Anvisa, né, com relação ao uso medicinal do óleo de cannabis. A gente não tem uma liberação com relação à fabricação e a isso, né, aqui no Brasil com relação a isso. Então, tomem muito cuidado na aquisição desse produto, com quem vocês vão adquirir, por conta, né, de ter alguns resíduos, principalmente na produção, que podem trazer alguns efeitos colaterais. Tem se estudado também o óleo de cannabis para outras condições, e aí entra a questão de doença do Parkinson, a ansiedade, entra também alguns transtornos psiquiátricos, principalmente alimentares. Então, acho que assim, a aplicação do óleo de cannabis pode ser bem feita, né, quando bem aplicada, salva algumas restrições e com acompanhamento adequado de um profissional que saiba te orientar e te falar sobre esses efeitos, né? Então, acho que eu queria falar isso um pouquinho sobre isso e trazer essa novidade para vocês. Envelhecer com a geriatra Maria Carolina Arbex. Excelente participação, doutora Maria Carolina Arbex, sempre muito bom estar aqui com você no nosso programa. E agora, já que a gente está falando de academia, de exercício físico, eu sei que você já conhece a Elite, a marca conceituada que há mais de 47 anos lidera o mercado de roupas esportivas aqui no Brasil. Tem um amplo mix de produtos, bermudas, calções, camisetas esportivas, linha fitness e muito mais. E agora ela lança com tudo a linha Bike Experience, é isso mesmo. Os ciclistas ganham de presente essa linha da marca Elite, que é tradição, produtos de ponta. Olha, produtos com tecidos tecnológicos, proteção UV50 no fio, faixas refletivas, bolsos funcionais, forro com proteção anatômica, densidade 90 e tratamento antimicrobiano. Todos os atributos que dão maior segurança e melhoram o desempenho do atleta. Olha, a variedade é enorme de produtos, cores, tamanhos, desenvolvidos especialmente para quem quer aumentar o desempenho sem abrir mão do conforto. Linha Bike Experience da Elite, você encontra os produtos nas melhores lojas esportivas. Acompanhe a Elite nas redes sociais, é @EliteOriginal. E eu tenho um recado para dar para vocês. Toda segunda-feira na Rádio Morada tem Conexão Saúde, às 7 horas da noite ao vivo, e a gente sempre sorteia lindos produtos ao vivo da Elite. Então, fechou? Segunda-feira a gente se vê na Rádio Morada, tem produto da Elite para vocês do Conexão Saúde, lá no Conexão Saúde da rádio. E agora chegou o quê? A nossa receita predilecta. E hoje tem uma grande chefe aí nova aqui no quadro, que é a Juliana Tadiotti. Ju, tô super feliz com você aqui no programa. O quadro é todo seu. Vamos ver o que a Ju Tadiotti fez pra gente no quadro Minha Receita Predilecta. Minha Receita Predilecta. Oi gente, eu sou Juliana e eu vim aqui convidar vocês para fazer uma receita muito fácil e saudável e bem nutritiva. Olha só o que nós vamos precisar: 25 gramas de aveia, 2 ovos, uma banana nanica e o liquidificador. É facinho. Vamos lá? Vamos misturar a nossa receitinha. Os ovos, a aveia, a banana. Agora vamos bater tudo. Muito bem, depois que a gente já bateu bem, a massa ficou bem homogênea, nós vamos esquentar um pouquinho a frigideira, passando um pouquinho de óleo de coco para não grudar, um fiozinho, não precisa muito, a gente põe só um pouquinho. Um pouquinho aqui o fogo. E vamos despejar a nossa massa nutritiva de aveia e banana. Depois que ela dourar, a gente vai virar a massa. Depois de virar, é só aproveitar e usar bastante goiabada. Sem açúcar.
Bom, depois que a nossa panqueca dourou, agora nós vamos tirar. E agora, a parte mais gostosa. Vamos colocar à vontade a nossa goiabada zero adição de açúcares. Aí você pode abusar, né? Essa receita é muito fácil, gente, muito nutritiva. Com a presença da banana, da aveia, muito gostosa, olha. As crianças adoram. É uma dica muito fácil e gostosa e muito saudável. A gente abusa bastante, porque eu adoro goiabada predileta. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. E não percam a próxima receitinha saudável aqui no nosso quadro Receita Predileta. Obrigada, gente! Minha receita predilecta. De volta ao Conexão Saúde, a gente conversa hoje com Giovanni Peroni, professor especialista em ergonomia, saúde e segurança do trabalho, sobre a importância dos exercícios físicos e das academias no combate à Covid-19. Mas antes, eu sempre falo aqui um pouquinho para vocês sobre o plano de saúde, que é muito importante a gente ter um plano de saúde, que é o H-Saúde, que está aqui em Araraquara. Ele atende toda a região de Araraquara e agora você pode contar com essa nova dimensão em plano de saúde, o H-Saúde. Um plano forte, com ampla rede credenciada, parceiro da Associação Comercial e Industrial de Araraquara, parceiro da Santa Casa e de todo o corpo clínico da Santa Casa. Todo o cuidado que você e sua família merecem no plano que não para de crescer. Tem mais de 40 anos o H-Saúde, né? Ele está em Matão, é tradição, modernidade, experiência, inovação. H-Saúde é atendimento especializado com serviço de qualidade. Promove saúde, bem-estar. Então você, sua família, toda a sua empresa, todos podem ter H-Saúde. Araraquara com mais saúde é H-Saúde. Ligue para obter mais informações, 997-356873, 3503-0820. O H-Saúde aqui em Araraquara fica na Avenida Bandeirantes 436, entre a Rua 2 e a Rua 3. Combinado? Nunca foi tão claro que a gente precisa de um bom plano de saúde, um plano de saúde acessível, né? Nunca a gente percebeu tanta importância da saúde como na pandemia, não é, Giovanni? Pois é, e principalmente a saúde também corretiva, né? Com certeza. Então, a partir do momento que se identifica alguma probabilidade de uma doença ou de risco, ter uma qualidade do tratamento é fundamental. E isso a gente sabe que, pelo menos, os planos de saúde têm contribuído muito com o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, né? É isso mesmo. E Giovanni, você tem um questionário, foi feito um questionário com algumas questões, que tem já, né, faculdades, empresas, universidades querendo validar esse questionário. Você podia passar para a gente essas informações relacionadas à atividade física, é isso, exercício físico? Sim, na verdade é um questionário informativo, buscando auxiliar, principalmente as instituições, tanto privadas como públicas, como que é o comportamento das pessoas que praticam atividade física, tanto nos espaços públicos como privados. O que está acontecendo com essas pessoas? É importante a gente questionar elas. Muito. E aí a gente chegou à conclusão de se fazer algumas perguntas e lançar uma plataforma, né, das redes sociais para que a gente pudesse chegar mais rápido, já que não pode estar tendo contato físico, mas que as pessoas possam estar respondendo. Então, essa pesquisa a gente tem o objetivo de atingir 1.000 pessoas. Até o presente momento nós atingimos 650 pessoas e nós já estamos quase, isso em 2 dias praticamente, de lançamento da pesquisa. E está sendo feita principalmente na cidade de Araraquara, dividido entre região central e os bairros próximos da região central e os bairros afastados da região central e outras cidades da região de Araraquara. Então, e é muito claro os resultados que a gente vem obtendo. Eu vou passar alguns dados importantes.
A maioria das pessoas, 69%, elas praticam já atividade física acima de 3 anos. Olha que beleza. Já é algo importantíssimo, até mesmo porque a gente tem um indicador mundial de que 34% da população, ou 40%, estava chegando próximo de 40%, são pessoas que praticam atividade física. Né? O restante é tudo sedentário. Que pena, não é? Que pena. Uma outra pergunta que foi feita é: por que você faz atividade física? 78,2% respondeu que é mediante saúde de recomendação médica. 78% recomendação médica. O que dá para analisar numa situação dessa? De que as pessoas estão praticando atividade física por necessidade para curar talvez algum tipo de comorbidade. Claro, foi o que a gente conversou no começo da entrevista. Não tem um médico que não recomenda a atividade física, o exercício físico para alguma questão, para algum tipo de doença, ou para promover saúde, né? Com certeza, Priscila, mas um dado que me assustou muito e que eu fiquei preocupado foi a questão de que 41,5%, quando foi questionado como está a sua saúde durante o lockdown, né, pode ser, e poderia responder mais de uma resposta. Pasme você, mas 41,5% apresentou problema de ansiedade, depressão e irritação. Então precisa se pensar muito agora neste momento num atendimento psicológico, seja através dos recursos eletrônicos, né? Disponibilizar isso. Eu vejo para duas situações. Primeiro, quem contrai o vírus. E segundo, para as pessoas que estão perdendo os seus entes queridos. Dar esse suporte, porque realmente eu tenho o exemplo de uma família que já perdeu 3 pessoas. É muito triste, né? E quando a gente fala de luto, Giovanni, o luto não é simplesmente a perda física. Nós temos a perda emocional, a perda social. Faz quanto tempo que as pessoas não podem se reunir com tranquilidade? A perda daquela vida que a gente não vai ter mais, né? Voltar à vida normal, não vai ter isso, vai ter um novo, né? Vai ser diferente. Então existem vários lutos maiores nessa pandemia. Tem o luto físico, o luto emocional, o luto econômico. As pessoas perdem emprego, ficam estressadas, preocupadas. Então a gente está vivendo um momento de muita angústia, de muita ansiedade, de muitas questões emocionais, sociais, econômicas e físicas. Por isso que a saúde é integral. E quando a gente lê essa pesquisa, você vê, foi um questionário, teve até uma amostra muito boa, mais de 600 pessoas. Mas a gente percebe que reflete já todas essas questões. Já está refletindo. E outros aspectos também, vêm outros reflexos. Inclusive, a própria consequência de acelerar o processo degenerativo. Após os 30 anos, nós entramos nessa rota. Sim, nós envelhecemos. Sim, né? Nós vamos envelhecendo. A prática da atividade física, ela nos dá uma melhor qualidade de vida para poder lidar com essa degeneração. Agora você imagina as pessoas estando dentro de casa, não praticando atividade física, quem realmente necessita praticar, está acelerando esse processo degenerativo. Essa é a grande questão, sem nenhum tipo de negligência, porque a gente sabe que a gente precisa do distanciamento social, a gente precisa usar máscaras, a gente precisa continuar sempre com a higienização. Eu acho que é um aprendizado que vai ficar para toda, né, a eternidade. Porém, essas pessoas que têm a recomendação de atividade física, nesse momento de restrição, eu acho que as academias não voltaram ainda, é isso? Não estão abertas ainda, certo, Giovanni? Não, aqui na cidade de Araraquara não. Mas existem outras cidades que mesmo na fase vermelha já existe o entendimento só para eu entender. Da prática de atividade física como sendo ser essencial. essencial na prevenção do Covid. Então, essa é a grande questão. Por que as academias hoje não são em todos os, né, no governo, enfim, não sei, não são serviço essencial, já que
todos esses dados, todas essas pesquisas, a gente sabe que a saúde é integral, a gente vem conversando sobre isso. Por que essa resistência? A academia é um local que tem grande transmissibilidade? O que acontece, Giovanni? Priscila, é importante que se entenda o seguinte, o CREF acabou de lançar dentro desse seu manual de que a academia ela apresenta maior seguridade de contaminação que outros comércios essenciais. Ah, não sabia. Foi feita essa comparação. Então, o porquê? Porque existe uma razão fisiológica para isso, existe uma razão de segurança que é estabelecido com a utilização da desinfecção dos equipamentos, que existe também com a proteção individual, Claro. que isso é uma regra básica para qualquer tipo de empresa que apresentar risco químico, físico, biológico e também ergonômico e de acidentes. Eu vou te trazer um exemplo. Tá? A partir do momento que você estabeleceu os equipamentos de proteção, estabeleceu uma política dentro do ambiente de desinfecção, que é o que estava sendo feito em alguns lugares essenciais, você está fazendo uma prevenção, a mesma que se faz para quem trabalha dentro de uma empresa, laboratório de pesquisa e que tem risco de contaminação também. Agora, pergunta se todo mundo morreu, se todo mundo... Não, Claro. Não, porque utilizou os conceitos corretos, que a segurança... É importante que se diga que as normas que regulamentam o trabalho, elas conseguem dar, acima de tudo, conseguem trazer à luz todos esses aspectos seguros para o ambiente. Tanto é que a exigência do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é o PCMSO, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e também o laudo técnico das condições ambientais. Perfeito. Só uma última pergunta, a gente tem que finalizar esse bloco, a gente está indo para o quadro do Pais e Filhos do Dr. Victor de Almeida, em relação à academia, mas você pessoalmente já visitou algumas academias? Você já fez uma pesquisa in loco para entender, né, já adentrou para ver se realmente de fato acontece isso e se de fato realmente tem todos os protocolos e não teve transmissibilidade? Aqui em Araraquara, por exemplo. Olha, aquelas que me solicitaram, e aqui eu trago a Viva, que foi uma academia que prontamente eles, quando retornaram, eles tardaram para retornar. Quando retornaram com os protocolos, a qual eu pude identificar que estava tudo correto. A Renata Crespi, escola de balé também, né? Utilizou todo o protocolo da vigilância sanitária. E com isso, o que eu finalizo para você nesse momento é que o seguinte, é uma pergunta que foi feita e foi interessante. Você foi contaminado pelo Covid-19? Das pessoas que foram entrevistadas, 85,7% que praticam atividade física não foram contaminados. E 13,8% foram contaminados. Então isso já justifica e explica que um ambiente seguro, como essas pessoas tomaram a frente, e eu aqui ressalvo a importância de ter a fiscalização que eles estão fazendo de maneira correta. Claro. Mas essa pesquisa, eu tenho que dividir a credibilidade do trabalho juntamente com o professor Ronaldo Pires e também com o professor Silmar Barbizan, que nós estamos imbuídos agora em validar esses resultados para poder auxiliar no desenvolvimento da ciência para poder contribuir com a saúde local do nosso município. Com certeza, ótimo. A gente continua aqui com o Giovanni, mas a gente vai direto lá para a clínica do Dr. Victor de Almeida e ele fala nada menos, né, de saúde mental das crianças em tempo de pandemia. Pais e Filhos, com o Dr. Victor de Almeida. Tudo bem, Dr. Victor de Almeida. Vou falar um pouquinho sobre o que está ocorrendo com a saúde mental das nossas crianças aí. Quer dizer, nós estamos aí há um ano com essa pandemia e um sentimento generalizado de que as coisas estão péssimas, obviamente, e as crianças são grandes captadoras desse sentimento.
Então, o que está acontecendo, eu tenho visto no consultório, e é uma queixa que praticamente é em 100% dos pais. É a alteração do nível de ansiedade, agressividade das crianças. Então, crianças que eram totalmente tranquilas passam a ser agressivos com os pais, com os irmãos, com as outras pessoas, por esse isolamento. As crianças estão perdendo uma parte da vida delas, isso aí realmente não tem volta. Isso eu gostaria de falar. Então, até que ponto esse trancamento que a gente está vivendo, esse enjaulamento que nós estamos vivendo, está valendo a pena. Está realmente destruindo uma geração. Os adolescentes, o índice de suicídio aumentou bastante e o índice, obviamente, de agressividade e uma série de outros problemas estão aumentando. Então, realmente, o ser humano ele está se destruindo. Por quê? Porque não está conseguindo conviver com o confinamento. E ninguém nunca foi feito para isso, tá? O grande problema que, a meu ver, é que a gente terá os dois problemas. Quer dizer, se você pudesse fazer um confinamento total e parasse com o vírus, tudo bem, você ficava lá 2 meses, como a gente pensou no início. Fica aí 1 mês e acabou o vírus, volta tudo ao normal. Não acontece. A tendência está muito mais para continuar e virar uma doença crônica, como foi a AIDS, etc. A gente vai ficar com essa doença durante provavelmente muitos anos. Aí todo mundo me pergunta, mas a vacina não é uma solução? É uma solução temporária. O que acontece? Você faz a vacina, só que o vírus muda. Vem novas cepas, novos surtos. E isso aí vai ficar por um tempo que ninguém sabe, tá? Então vamos pensar um pouco nas nossas crianças aí, na saúde mental deles também. Pais e Filhos, com o Dr. Victor de Almeida. Sempre muito bom tê-lo conosco, Dr. Victor de Almeida. E agora, pessoal, lembra que eu falei para vocês da sessão de terapia? Começa uma sessão de terapia aqui no Conexão Saúde. E a gente tem a primeira telespectadora que mandou uma pergunta para a gente, que é Cíntia. Cíntia, faça a pergunta diretamente para o Cássio, que o Cássio vai te responder. Olá, eu sou a Cíntia e minha pergunta para o Cássio é: em meio a essa pandemia, com tantas notícias de tristeza, notícias pesadas, como manter o equilíbrio emocional? Olá, eu gostaria de começar respondendo uma pergunta da Cíntia de Matão, o Joane do Celmidei e uma pergunta feita pelo Facebook, pelo Hélio Jorge, a respeito da questão da pandemia e o emocional. Eu gostaria de refletir com vocês um aspecto muito importante que não está necessariamente relacionado à pandemia, mas a todas as situações que nós vivemos na nossa vida. A parte mais importante, como profissional da área de psicologia, como ser humano, como pessoa, indivíduo, eu penso que é o que eu estou aprendendo com essa situação. A questão é, eu posso mudar essa situação? Eu tenho a capacidade de mudar essa situação? Ou eu tenho que aprender com esta situação? Tem uma série de situações na nossa vida que não vem a possibilidade, não nos é dada a possibilidade de mudar a morte, mudar uma fatalidade, mudar uma situação complexa na nossa vida. E então eu tenho que buscar o aprendizado que essa cena me trouxe, o aprendizado que isso me permitiu. Apenas quando nós nos posicionamos dessa forma é que então, embora seja uma situação dolorida, ela deixa de ser sofrida, porque eu não nego, não me oponho. Eu não posso mudar a situação da pandemia do meu país, mas eu posso cuidar, não aglomerar. Eu posso fazer o que me é dito para ser feito, para não colocar outras pessoas em risco, porque eu posso ter a opção de escolher não me cuidar, mas eu não tenho o direito de colocar o outro numa situação de risco. Quando nós nos deparamos, quando nós nos deparamos com uma situação como essa que nós estamos vivendo, o que nos mantém harmônicos? Aceitar o aprendizado.
eu sinto, de uma maneira muito particular, que nós brasileiros temos uma dificuldade grande de compreender o aprendizado. Eu sei que existe toda uma situação em volta disso, onde muitos e muitas pessoas, quando me encontram nas palestras ou nos cursos ou nas intervenções que eu faço, me perguntam, mas o que de verdade está acontecendo? Há uma dúvida muito grande. Então cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. Eu não posso mudar essa realidade, mas eu posso fazer a minha parte. Eu posso olhar para aquilo que me é possível e, mais do que tudo, no final de tudo isso, me perguntar o que eu aprendi com isso, o que isso me torna um ser humano melhor, o que me torna um ser humano capaz de discernir o que é joio do que é trigo. Muito bom, Cássio. Olha que beleza, sessão de terapia aqui no Conexão Saúde. Coisa boa, né? Você aí de casa, mande sua pergunta, mande seu vídeo. É só mandar para o nosso e-mail, a gente tem página do Conexão Saúde no Facebook, ou a minha, né, o meu perfil Priscila de Paula no Facebook, você pode mandar o seu vídeo. É só gravar com o celular deitado, sempre modo paisagem, e manda a pergunta pra gente, ou manda a pergunta escrita, que a gente faz aqui pro Cássio e o Cássio responde. Combinado? A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta com mais Conexão Saúde. De volta ao Conexão Saúde, a gente volta com tudo no bloco mais saboroso da TV Cultura Paulista, hein? E quando a gente fala de sabor, a gente lembra do Suco Life, do Momento Life, que é direto da fazenda para sua casa. A Life Suco seleciona com muito cuidado as frutas para que a sua casa tenha o melhor da fazenda. Proporciona a você as melhores sensações com sucos refrescantes, ricos em vitaminas e antioxidantes que auxiliam na hidratação do seu organismo. Além de saudável, é maravilhoso e combina em qualquer momento. Life Sucos direto da fazenda para sua casa. E a gente chega com tudo, a gente continua aqui com o Giovanni Peroni, porque ele vai dar uma última informação aqui pra gente. E agora a gente vai assistir, né? A gente teve o Dia das Mulheres, dia 8, hoje é dia 10. E a gente trouxe quem aqui no nosso Cozinha Saudável? A gente trouxe ela, a nossa NutriChef Carla Pires, a única mulher na cozinha nesse Cozinha Saudável, gente. Então ela vai cozinhar pra gente hoje, olha, delícias saudáveis de Páscoa. Carlinha, o programa é todo seu. Cozinha Saudável. Apoio Cultural. Quem ama cozinha. Olive Gastrobar. Vitório Restaurante. Sonium Eventos. E a gente começa o nosso Cozinha Saudável de Páscoa, especial de Páscoa para vocês. E é com ela, a NutriChef Carla Pires, que a gente vai fazer o que a gente mais gosta, que é comer chocolate? Ah, chocolate saudável, né, Pri? Ah, mas chocolate é vida, gente. Fala a verdade. Chocolate, eu não conheço ninguém que não gosta de chocolate. Que bom que uma nutricionista fala que chocolate é vida. O programa é todo seu, Carla. Não preciso falar mais nada. Ah, você viu como a gente pega as pessoas? Falou de chocolate, todo mundo fica bonzinho, né? Nossa, uma santa. Né? Ô, Pri, olha que legal. Eu trouxe 2 ideias para você aí de casa fazer na sua Páscoa. Para presentear, como sobremesa. Eu falo que a ideia é chocolate, mas é um chocolate que não pode ter uma quantidade elevada de gordura, de açúcar. Então, vamos fazer em casa porque a gente tem a certeza de que são escolhas mais saudáveis e mais nutritivas. Então, aqui a gente tem chocolate 63% cacau e 70% cacau. Então a gente não está usando chocolate ao leite, não tem chocolate branco. Por que 63? Eu nunca vi esse. É belga. Ai, meu Deus do céu. Além de tudo, é só um tapinha de pelica assim na... Ah, mas chocolate de qualidade, né, Pri? Pode usar o cacau também, o cacau 100%. O importante é a gente escolher bem, né, a porcentagem. Quanto maior a porcentagem de chocolate, menor o teor de gordura, menor o teor de açúcar, a gente tem o cacau ali presente. Então, esse que é o mais importante. E o que eu trouxe para vocês hoje? 2 receitas muito fáceis. Então, primeiro, eu quero mostrar isso aqui, que não tem nem modo de preparo, porque é muito simples. O que eu fiz aqui? Eu derreti chocolate 70, coloquei numa forminha de silicone. Entendi.
E em cima eu coloquei pistache, nozes, flores comestíveis, castanha de caju. Flores comestíveis são demais. E aí, até eu vou mostrar pra você. O que tem de diferente aqui? Eu aromatizei Aí isso aqui é uma barra de chocolate artesanal. Eu aromatizei com o quê? Aqui no caso eu usei óleo essencial de tangerina. Então é uma barra de chocolate aromatizada com óleo essencial, que inclusive está aqui. Carlinha, só um parênteses aqui pra mim e pra quem tá em casa. Você vai vender na Páscoa? Estamos pensando seriamente. Pensando não, você vai fazer... Não, mas você vai vender... Se não for vender se não esse, for você vender, vai vender o que agora na Páscoa? Tem o fudge, tem os nossos cookies que vão ser personalizados pra Páscoa, os brownies. Então a gente tem o brownie aromatizado. Eu já fico feliz. Vai ter bastante opção. E outra, o que a gente vai ter na Páscoa? As cestas de Páscoa. Né, recheadas de delícias saudáveis. Já tá tudo o contato aqui da Carla. Vocês sabem que é quem ama cozinha, já fala direto lá no link da bio, já vai pro celular dela. Isso. Mas é bom a gente colocar aqui o celular também, o Lecoque coloca. Então você vai vender. Já fico mais aliviada. Vai ter bastante. Se a gente não conseguir fazer, a gente pra Páscoa. faz o cheque. Vamos. Então aqui, Pri, o que eu fiz? Esse aqui, pra quem não conhece, é um óleo essencial que muita gente usa, né, topicamente, pra fazer respirar, inalar. E existe os que têm finalidade culinária. Então aqui, como a gente queria aromatizar com laranja, se eu fosse colocar o suco não ia dar certo, né? Então a gente usou o óleo essencial. Não tem óleo essencial em casa, o que eu posso fazer? Uso o extrato artesanal de baunilha, então você vai ter uma barra aromatizada. Pode usar raspinhas de limão, pode usar raspinhas de laranja, com o que você quiser. O importante é você soltar a imaginação, usar a criatividade aí e deixar a sua Páscoa mais colorida, mais nutritiva e mais saudável, né? Criatividade, competência e saudabilidade é com ela, NutriChef Carla Pires. Olha, Priscila, já tá contratada. Contratada. Tá tudo contratado aqui, gente. E aqui, Pri, sabe o que é isso? É um fudge. Mas sabe o que é um fudge? O que é um fudge? É uma massa diferenciada, não é? Na verdade, é uma mistura de chocolate com alguma pasta de oleaginosa, que vai dar aquela cremosidade. Quando você morde, o dentinho afunda. Adoro, Carla. Experimento agora ou depois? Vou mostrar como faz, aí você já pode escolher. Já posso preparar? Que flor que eu vou querer comer hoje? Você viu que aqui, que legal? O que eu fiz? Eu coloquei flores comestíveis e coloquei flor de sal também, para dar aquele contraste, né, do doce com o salgadinho. Sem comentários. É demais, né? E o que eu usei para fazer esse fudge? Aqui, ó. Vamos lá, vamos ensinar, já né, derreti gente? Chocolate 70% derretido. Olha que difícil essa receita. E aqui eu tenho pasta de amendoim sem açúcar. Eu vou dar a volta. Integral. Gente. Eu amo pasta de amendoim. Olha que dificuldade essa receita. Gente, é tudo que eu mais amo. Então aqui, uma medida de chocolate e meia de pasta. Então aqui eu coloquei uma xícara de chocolate derretido, meia xícara de pasta de amendoim. E agora, ó, é só misturar. NutriChef, não tem segredo. O que faz com você? Leva eu pra casa que eu te ensino. Pelo amor de Deus. Muitas receitinhas práticas. E aí, ó, é só você misturar, incorporar a pasta no chocolate. Aqui eu usei forminhas de silicone, então aqui você passa essa mistura para forminha de silicone, leva para geladeira até endurecer, aí é só soltar e servir. E aí você tem aqui, ó, a misturinha da pasta com o chocolate. Aqui você vai colocar numa forminha, levar na geladeira para endurecer. Pode ser forma grande, cortar, pode ser. Fácil ou não? Forma pequena. Mais fácil só comprar pronto, porque de resto, bem. E essa barra, sabe o que é legal? Você servir ela assim, ó, por isso que eu tô até de luva. Ah, é? Essa Carlinha, você sabia que agora... vou ter que tá na moda, ó. Você quebrar ela sem uma... sem formato. Sem formato. Cada um de um jeito. Isso. E aí você Olha serve... Olha lá, Michelangelo. Ó, na sua mesa do almoço de Páscoa. Para as pessoas como sobremesa. Que coisa linda, Carla Pires. Que coisa linda. Bacana, né, Pri? Também sem segredo. Fala assim, sem segredo, né? Você pode escolher as castanhas, as amêndoas que você preferir. O que você quiser. E o que é legal também, né? Você tem a possibilidade de levar a criança para a cozinha para preparar o seu chocolate na Páscoa. Legal. Muito mais saudável, né? Desvincular aquela ideia de chocolate com brinquedo, né? Então é resgatar aí o prazer de cozinhar. Intimidade de estar junto. Então, eu acho que agora, Pri, vem a pior parte.
A parte mais difícil que é a minha, meus queridos amigos, Eu acho telespectadores. que você vai ter que fazer esse sacrifício, Pri, não vai ter jeito, porque olha, ficou Eu vou experimentar os dois? Com certeza. Ah, garota, eu não sou fraca não, Michelangelo. Aqui, ó, são todos iguais, tá? Só muda aqui a parte de cima, então essa aqui é com pistache e nozes e essas são com flores. Tá. Todas têm flor de Deixa sal. eu experimentar. Ô, Carla, você que tá com a luva, pega metade desse, de algum, já que eu vou experimentar os dois, tá. eu não quero também, né? Ah, gente, pensa o quê? Esse é o aromatizado com tangerina, com óleo essencial de tangerina. Muito bom. Adorei a tangerina, sim. Cítrico Faz dá um toda a contraste. diferença. Inclusive, Pri, fazer a propaganda aqui, né, dos nossos cookies. Eu tenho o cookie saudável que a gente comercializa no Quem Ama Cozinha, aromatizado com capim santo. Então é um cookie de cacau, Gente, pistache e capim santo. Eu já experimentei. E tem o de amêndoas com laranja também. Eu adoro as melhores cookies. Ah, Não, obrigada. é verdade, é verdade. E eu presentei com as cookies da Carla e todo mundo fala onde você comprou essa cookie. Ah, fico feliz. Ai, Carla, qual flor que eu vou comer? Qual você quiser. Dá Aqui até dó, é né, a florzinha Carlinha? azul. Não é uma obra de arte, gente, pra você Ai, enfeitar eu uma acho mesa? um pecado ter que comer esse chocolate. Não, no pecado é não comer. Fiz com tanto amor e carinho. Você tá Olha vendo aqui, que gente. a textura já é diferente? É aquela textura mais cremosa. Fica sensacional. Preparados? Ai, Carlinha. Amei. Demais, né? Não, gente. Não, esse é bom, mas esse... Esse é uma barra de chocolate, né? Aromatizada, mas essa daí, a textura e a combinação... Gente, que delícia! Pasta de amendoim com chocolate. Esse salzinho, gente. É o contraste. Ele deixa tudo muito mais gostoso. Ai, Carla, eu amei mesmo. Não é demais. E pode ser pasta de amendoim, se você quiser fazer em casa, pasta com a nozes, com macadâmia, com a oleaginosa que você quiser. Gente, muito bom. Muito bom. Carlinha, como sempre, Páscoa é no Quem Ama Cozinha. A gente está no mês da Páscoa, né? Mês que vem, bem no comecinho ali de abril, né, Carla? Dia 4 é a Páscoa. Dia 4 é a Páscoa. Então, Isso. assim, entra lá no Quem Ama Cozinha, dá uma olhadinha. Garante sua cesta, porque a gente fala que trabalha com produção limitada, porque é 100% artesanal, sem conservantes. Então, corre e garantir a sua. Finaliza, Carlinha, eu tô comendo. Né? Não vou resistir. Gente, então, receitinha, quem fizer em casa, marca a gente. E semana que vem não, mês que vem tem outra receita top aqui pra vocês. É isso aí. Cozinha Saudável. Apoio Cultural. Quem Ama Cozinha. Olive Gastrobar. Vitório Restaurante. Sonium Eventos. Que delícia, Carla Pires, NutriChef Carla Pires, quem ama cozinha e olha, ela ama e ela cozinha muito bem. É uma honra tê-la aqui com a gente, viu, Carla? Uma delícia, sempre muito bom aprender a cozinhar com muito amor e com muita competência aqui no Cozinha Saudável. E a gente finaliza com o nosso entrevistado da noite, a gente mostrou aqui a importância cada vez mais, a gente sempre soube do exercício físico, da atividade física, vem o Covid, mostra com tudo ainda, com muita força, que é muito mais importante do que a gente imaginava. E o Giovanni mostrou aqui pra gente, o professor Giovanni mostrou pra gente. Tem alguma consideração especial pra gente finalizar o programa, Giovanni? A minha consideração final é um pedido, eu peço para que as autoridades de Araraquara sigam exemplo dos outros municípios, torne a educação física aqui na cidade de Araraquara como uma atividade essencial. Isso está acontecendo também na Assembleia Legislativa, para que entre como um método preventivo e também como terapêutico para auxiliar agora nesse momento da pandemia. E gostaria de parabenizar todas as mulheres pelo Dia da Mulher, apesar que eu acho que o Dia da Mulher é todo dia. É isso mesmo. E porém, Priscila, parabenizar você pelo programa, pelo teu conhecimento e de trazer informações seletas com muita propriedade para a sociedade de Araraquara e região e principalmente as cidades vizinhas aqui, a qual Matão eu tenho muito carinho.
É isso mesmo. A gente que agradece sempre aos entrevistados, aos participantes, aos médicos, a você, nosso telespectador, porque nós estamos aqui para passar informação útil e de qualidade. E estamos juntos nessa questão da academia, do exercício físico, torcendo para que logo tudo volte, né, a funcionar, que seja um serviço essencial, porque é essencial sim para a nossa saúde. A gente se vê todas as quartas-feiras, 7h40 da noite, toda sexta-feira, tem reapresentação 7h40 da noite e tem rádio toda segunda-feira. Um beijo, boa noite e até a semana que vem, se Deus quiser. Conexão Saúde, apoio cultural, H Saúde, seu plano, seu hospital, Suco Life, Laranja da Fazenda.